Quem agora? Beleza, gravando. E aí, pessoal, a ideia nossa é a gente fazer aí, nesses 4 encontros, fazermos mais de 60 questões, tá? Por assunto, né? Não só por assunto, mas ao total, fecharmos em mais de 60 questões. Eu tenho aqui em mente mais de 65 questões, ou 65 para cima, né? A média aí. Bem, vamos lá então, vamos trabalhar. Eu creio que todos pegaram o material, não sei se todos conseguiram imprimir, tá? Mas qualquer coisa, moçada, a gente vai resolver as questões aqui. Pareceu uma dúvida, algo não ficou claro, só chamar. Manda, a Milena está sem áudio, né? Pode mandar aí na caixinha, que eu vou dar uma olhadinha. E o pessoal que tem o áudio aí, só mandar o som aí que a gente troca uma ideia, tá? Bem, pessoal, deixa eu só fugir aqui para ficar com a tela plena. Bem, Tá me ouvindo fonologia. agora? Ah, agora veio. Agora tu chegou na aula. Agora tu chegou. Agora tu chegou. Agora beleza. Agora deu. Pronto. Ah, foi. Qual era a pane, Milena? Ah, meu noite tá louco. Tá bem doido, mas agora foi. Ah, é? Ah, beleza, então. Pessoal, fonologia, tá? De vários aspectos que nós temos de fonologia, eu quero que vocês saibam o seguinte, né? Além que é um estudo do som relacionado ao som, tá? Dentro de fonologia, a banca, a Fundatec, ela vai trabalhar com vocês assuntos relacionados a dígrafos. Dígrafos. Dentro de fonologia, a banca vai trabalhar com vocês os encontros. Quando eu falo de encontros, eu tenho os encontros vocálicos. E eu tenho os encontros consonantais. Não tá. Dentro de fonologia, eu trabalho em menor proporção, mas aparece também a questão da divisão silábica. Então, todo esse conteúdo está acontecendo onde? Dentro da fonologia. Tudo isso acontece. Então, eu acertar fonologia é acertar dígrafos, é saber dos encontros, é saber da divisão silábica. E uma questão clássica, pessoal, clássica, dentro de fonologia, tudo isso aqui, ele aflui, ele vai direcionar para um aspecto central, para 2. Vai trabalhar com você o aspecto de letra e fonema. Tudo isso deságua aqui. O que é letra? Quantas letras? Quantos fonemas? Quantos fonemas? Quantas letras? Qual o som? Qual é o não som? Cara, tá tudo acontecendo basicamente aqui. Então, saber esses conceitos me ajuda, vai me auxiliar a acertar uma questão de fonologia. Se eu tenho dificuldades em fonologia, certamente você está com uma lacuna ainda em dígrafos, em encontros vocálicos. Quando eu falo encontros vocálicos, hiato, ditongo, tritongo, tá? Divisão silábica. Então, eu preciso saber disso. Bem, agora vamos à prática, né? Trouxe uma ideia, um panorama central do assunto e vamos à prática, tá? Bem, a primeira questão aqui, a banca fala com a gente o seguinte: assinale a alternativa que apresenta respectivamente, toda vez que eu falo de respectivamente, é na ordem, tá? É na ordem. Na ordem. O número, aí vem o número de letras e o número de fonemas, tá? Presente em trabalhadores, tá? Primeiro passo, questão clássica, tranquilo, a gente vai encontrar a resposta, tá? Se nós dominarmos os fundamentos, mas eu quero trabalhar com vocês a questão estratégica. Eu quero que vocês, além do conhecimento, acelerem, utilizem a estratégia para dar celeridade e velocidade no raciocínio. Bem, sabemos que a letra é representação gráfica, é tudo aquilo que eu posso contar, e fonema é o som. Tá? Agora, eu quero trabalhar com você o seguinte, faço uma pergunta. Quantos dígrafos, ou há algum dígrafo que na palavra trabalhadores, sim ou não? Existe algum dígrafo na palavra trabalhadores, pessoal? Sim ou não? Não? Não temos dígrafos ou temos? O LH ali não seria dígrafo? Perfeito, Fabrício. Ah, tá, tava Perfeito. com M e N na cabeça.
eu tenho um LH aqui, que constitui um dígrafo consonantal. Ou seja, eu tenho duas letras igual a um som. Até aqui estamos juntos? Perfeito. Beleza. Então, olha só, a relação de letra e fonema. E isso a banca vai discutir com você toda hora. Se eu tenho um dígrafo aqui, consequentemente, o número de letras vai ser maior que o número de fonemas. Consequentemente, se eu tenho um dígrafo aqui. Então, eu vou procurar a alternativa em que há um maior número de letras e um menor número de fonemas. Porque só no olho eu já localizo o dígrafo aqui. Já não pode ser igual. E o número de fonemas já não pode ser maior. Bem, então nessa linha de raciocínio, eu já corto aqui, ó, a letra A. Porque eu tenho um número de sons maior que o de letra. Não, o de letras, eu só vou deixar a alternativa em que o número de letras for maior que o número de sons. Só vou deixar, e depois eu faço outros movimentos, tá? Então, aqui, ó, 14, 13 vou deixar, 13, 11 vou deixar, 13, 13 eu vou cortar, 13, 12 eu vou manter, tá? E aí, eu tenho o seguinte, eu tenho quantos dígrafos aqui, pessoal? Quantos dígrafos há na palavra trabalhadores? Só um ali. Perfeito, só um dígrafo. Perfeito. Então, o número de letras vai ser maior que o número de fonemas e a diferença vai ser de 1. Essa será a diferença, tá? Haverá um número maior de letras e a diferença entre letra e fonemas vai ser 1. Então, eu tenho aqui 14, 13 e 13 e 12. 13 e 11 está fora. 13 e 11 está fora, tá? Agora, eu só vou discutir entre a letra B e entre a letra I. Pergunta a vocês, vocês entenderam o raciocínio que me fez chegar até aqui entre letra B e E, sim ou não? Sim. Sim, ótimo. Agora eu vou só contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Marca para mim aí, letra E. Eu tenho 13 letras e 12 fonemas. É isso que eu tenho. O que eu fiz aqui? Eu nem fui contando, Bruno, mas eu fiz contando letra e fonema, Bruno. Ok, você encontrou a resposta. Show de bola. O que eu fiz aqui, eu parei e investi na linha de raciocínio. Eu estou na prova. Na minha cabeça, agora eu vou apertar o play e vou mostrar o raciocínio. Poxa, eu tenho um dígrafo. Então, não pode ser 15 fonemas e 12 letras. A diferença entre letra e fonema vai ser de 1. Vai ter uma letra a mais que o som. Então, eu só vou parar na alternativa e que houver essa relação de uma letra a mais que o número de sons. E isso eu só tenho entre a letra B e E. O critério para encontrar a resposta, o critério para marcar a letra E, eu vou ter que contar. Aí, na contagem, eu chego à resposta. Tá? Agora, não estou falando que o que você fez de letra ou fonema está errado. Não, estou mostrando uma visão em que você pode dar celeridade ao processo. Porque de tanto fazer questões, nesse olhar, eu já corto 3 alternativas. Só nesse olhar. Olhando um dígrafo, olha, tem uma letra a mais que o fonema. Então, ou vai ser letra B e E. Só nessa, quando olho a questão na prova. E aí eu conto, já mata a resposta. Bem, pessoal, entendemos e enxergamos aqui por que a resposta é a letra E, sim ou não? Sim. Perfeito. Sim? Sim, perfeito. Beleza, Fabrício? Estamos juntos aí. Anderson, Carlos. Certo, professor? Vamos lá, então. Próxima questão. Certo. Vamos lá. Lúcio. Número 2, tá? Bem, considerando fonemas e grafias, analise as seguintes palavras retiradas do texto. Esse retirado do texto é toda hora. É um sotaquezinho da Fundatec. Bem, a palavra coronavírus não apresenta dígrafo. Vocês concordam ou não? A informação ela está certa ou ela está errada? Tá certo? Tá certa? Mas aí eu tenho dúvidas, porque olha só, eu tenho aqui, ó, O-N. Não posso dizer que é um dígrafo vocálico? Tá em sílaba separada, daí não. Boa! Boa! Sílabas separadas.
Eu só faço tal constatação através da ferramenta da divisão silábica. Coronavírus. Eu tenho aqui a questão do N e O em sílabas separadas. Isso não forma dígrafo. A banca, ela quis te induzir a isso, tá? Ela falou, caramba, a banca tá querendo me pegar. Não, não, tem dígrafo sim, ó. Eu tenho as vogais seguidas de MN. Cuidado, tem que ser na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Então, a informação aqui, ela é o quê? Verdadeira, tá? Não apresenta dígrafo. Show de bola. Se ela é verdadeira, eu já consigo cortar aqui a letra B. Se ela é verdadeira, eu já consigo cortar a letra D. Por quê? A primeira, ela é verdadeira. Então, eu já corto a letra B e D. Estamos juntos no raciocínio? Certo. Perfeito. Perfeito? Vamos lá, então. O vocábulo quarentena tem 10 letras e 8 fonemas. Bem, a banca que ela está te induzindo, está querendo falar assim, ó, eu tenho aqui, ó, 10 letras e eu tenho 2 dígrafos. A informação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. Verdadeira. Verdadeira, eu tenho 10 letras e 8 fonemas, porque eu tenho o EN aqui, né? Um dígrafo, e eu tenho o QU, né? Que é um dígrafo, né? Isso aí. É isso? Certo? Certo, beleza. Alguém discorda ou não? Ninguém? Bem, aí eu pergunto a vocês, olha só, vou trazer para cá, tá? Eu tenho aqui, ó, água, eu tenho um dígrafo, concordamos? Certo. Sim? Tem um GU aqui, né? Acho que não é porque ele tem o som, né? Opa! Tem o som. Tem o som. Cuidado, Ah, é verdade. cuidado, tá? Ah, é GU, é dígrafo. Beleza, faz parte do grupo. Agora eu tenho que analisar. E a banca adora trabalhar isso com vocês, como fez na questão aqui. De fato, N é dígrafo. Agora, o U aqui, ele tem som sim ou não? O é quarentena ou Tem som. quarentena? Tem som. Tem som. Se tem som, não pode ser dígrafo. Então, eu tenho 10 letras e tenho 9 fonemas, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque o QU aqui, ele não forma dígrafo. Ele forma aqui a questão com o A, aqui, ó, o encontro vocálico, tá? Por que, Bruno, você chegou nesse raciocínio? Porque o U tem som. O U tem som. Tá? Então, cuidem com isso, pessoal. É diferente de falar de água e quando eu falo de guerra. Guerra sim, eu tenho dígrafo, tá? Porque o U não tem som. Então, cuidem com isso. Não é simplesmente porque está a questão do GU que eu vou bater e você fechar o olho. Não, é dígrafo. Cuidado. A banca faz isso com vocês toda hora, no GU, QU. Adora fazer isso. Nós já vimos em aula, mas é o mesmo princípio. Quando eu tenho aqui, ó, a questão de piscina e quando eu tenho a questão de escola. Posso dizer que o SC, nas duas palavras, elas são dígrafos? Sim ou não? O SC são Aí é dígrafos? Não, piscina porque é fica dígrafo. separado. Escola não, porque tem sílaba separada. Sílabas São separadas? não, são dois. São dois sons separados, né? Perfeito. Aí, esse é o processo. Aqui em piscina, de fato, eu tenho um dígrafo. De fato. Agora, em escola, não. Eu tenho um encontro consonantal. Por que, Bruno? Eu tenho o som do S e tenho o som do C. Escola. Agora, piscina é um som só. Então, cuidem com isso. O que está acontecendo aqui acontece da mesma forma do GU e do QU. Quando eu falo tranquilo, é diferente de queijo.
Cuidem com isso. A banca adora trabalhar isso com vocês. Então, a informação aqui ela é falsa, tá? Ela é falsa. Se ela é falsa, se a segunda informação é falsa, eu já corto aqui a letra E, tá? Já corto a letra E. Bem, só estou entre a letra A e entre a letra C. Vamos lá, então. Pandemia tem apenas um dígrafo. E aí, concordamos ou não? Sim. Sim? Onde está o dígrafo de pandemia? A N. A, N. N, perfeito. E aqui, e é EM, não posso falar que tem dois dígrafos, não, ó. Sílabas separadas, Sílabas diferentes. separadas. Exatamente. A banca, até no erro, ela mantém ele de raciocínio. O que ela fez na primeira assertiva, ela vai fazer na terceira, para não, o cara não, ó, eles estão errando. Não, não, eles vão manter o erro até o final. Cuidado, gente. Cuidado. Então, de fato, pandemia tem apenas um dígrafo. Verdade. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Pode marcar para mim, tá? Letra C. Faz a separação dela para nós ali, Bruno, faz favor. Claro, agora, de pandemia, eu não posso considerar, Fabrício, pandemia, eu não posso imaginar o IA junto, tá? É a mesma coisa que é o mesmo princípio. O I e o A, eles ficam em sons separados. Eu só poderia imaginar os sons juntos aqui se tivesse um acento aqui. Um acento, tal, agudo ou circunflexo, que aí encaixaria essa construção de pandemia ou algo do tipo, tá? Mas se não tem acento aqui, será sílabas separadas. As sílabas serão separadas, tá bom? A. Ok? Eu tenho aqui uma polissílaba, porque eu tenho 4 sílabas aqui. Estamos juntos, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim? Entendemos e enxergamos por que a resposta é a letra C? Ok? Bem, questão número 3. Número 3. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra que contém dígrafo consonantal? A banca aqui, ela foi além. Ela não quer saber de você a definição de dígrafo, porque a banca já imagina, ó, o aluno sabe que o dígrafo é quando eu tenho duas letras igual a um som. Ele sabe disso. Eu quero mais do aluno, eu quero mais do candidato. Eu vou trazer qualidade ao tipo do dígrafo. Eu quero o dígrafo que consonantal. E a banca vai exigir isso de você. Eu tenho que saber, eu tenho que olhar e reconhecer o cara. Precisar. Eu tenho dígrafo consonantal? Não, não tem, tá? Então tá fora. Suicídio. Eu tenho dígrafo consonantal? Não, também tá fora. Contra. Eu tenho um dígrafo aqui, né? Posso marcar a letra C, pessoal? Tem um dígrafo aqui, ó. Não Posso é marcar? consonantal. Hã? Não é um dígrafo consonantal, né? É um dígrafo o quê? Ah, fugiu o nome do- É um dígrafo nasal. Nasal? Não. Não, é o mesmo que o EN, mais o AI. Vocálico? Boa. Boa. Tem que saber a qualidade do dígrafo. O que são dígrafos vocálicos? É quando eu tenho as vogais seguidas de M e N. Só que na mesma, o quê? Na mesma sílaba. Isso constitui o dígrafo vocálico. É quando eu tenho as vogais seguidas de M e N na mesma sílaba. Então, aqui contra, eu tenho um dígrafo sim, só que ele é vocálico. Só que a banca, ao enunciado, pede o quê? Um dígrafo o quê? Consonantal. Então, ainda não encontrei minha resposta. Amarela, tá fora. Aí eu tenho aqui letra I, campanha. Eu tenho o AM aqui, que é vocálico. Entretanto, eu tenho o NH, que é o quê? Consonantal. É a mesma coisa que LH. É a mesma coisa que SS. É a mesma coisa que SC. É a mesma coisa que RR. E por aí vai. Pode marcar para mim, pessoal, letra E. Pode marcar para mim, letra E.
A banca aqui, ela fez com você o seguinte movimento. Eu quero trabalhar com eles, com o Fabrício, com o Carlos, com o Anderson, com a Milena, se, além do dígrafo que ele já conhece, definição, se ele sabe diferenciar do vocálico para o consonantal. Eu só acerto essa questão se eu souber, se eu tiver essa ferramenta. Estamos juntos? Entendemos aí, pessoal? Porque a resposta é a letra E? Sim? Sim. Sim. Ok? Beleza. Porque muitas vezes, pessoal, não basta simplesmente eu acertar, eu sou taxativo nisso. Ah, eu acertei a questão, que vale. Na prova, ok. Mas aqui, nesse processo de que estamos trabalhando, refinando o olhar para o conhecimento, cara, eu tenho que saber o porquê a resposta é a letra E. Por que a resposta é a letra A? E se eu estou marcando a letra C, por que eu marquei a letra C? Essa é a questão. O candidato, ele muda de performance quando ele indaga as questões que ele está marcando, cara. Aí, cara, Ô, Bruno, vai para outro patamar. Pois não, Milena? eu tenho uma dúvida voltando um pouco ali, um pouco fora, mas ali ó, na pandemia, Tá, só vamos... vai ser junto quando tiver quando a sílaba do meio tiver acento ou for ela a principal? É, porque a questão aqui, Milena, é o Então ela põe seguinte. uma paroxítona. Isso, porque olha só, se eu fosse, porque eu não posso falar isso aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Ó, de. Se eu fosse considerar isso, tá? Considerei essa divisão. Olha só, pandemia. Entende? Não é a pronúncia correta. A pronúncia não é essa, é pandemia. É pandemia. Cada sílaba, cada vogal aqui é destacada. A sílaba tônica reside na minha penúltima sílaba aqui, tá? E quando eu tenho pandemia, eu mudo toda a análise. O A vai ser a vogal, o I vai ser semivogal. Não é o critério, não é a informação aqui, tá? Daí ali embaixo, o suicídio, o Cadê? I e o O vão ficar juntos, né? Porque daí é uma paroxítona. Isso, exatamente. Perfeito. Perfeito, tá bom? Beleza? Sim, isso aí. Posso avançar, gente? Questão número 4? Sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Questão 4. Bem, assinale a alternativa que apresenta a correta separação das sílabas da palavra desrespeitoso. Bem, existem aqui alguns critérios quando eu falo de divisão silábica. E o primeiro deles é o seguinte: só pode haver uma vogal por sílaba. Esse é o critério central. Só pode haver uma vogal por sílaba, tá? Não pode haver duas vogais numa sílaba. Esse é o critério central, tá? Outra questão é o seguinte, tá? Aí eu tenho vogais iguais, consoantes iguais devem ser separadas. E eu tenho algumas informações. Então, por essas informações aqui, ó, eu tenho a palavra desrespeitoso, eu tenho desrespeitoso. Não pode ser a letra E, porque aqui, ó, numa sílaba, eu tenho duas vogais unidas. Tá fora. Essa divisão tá errada. Não pode ser letra D, porque numa sílaba eu tenho duas vogais unidas. Tá fora. Tá? Bruno, mas quando você fala de sílaba, você está falando de quê, Bruno? Quando eu falo de sílaba, pessoal, eu falo de um grupo de letras presas numa vogal. Tá? Eu tenho um grupo aqui de letras, só pode haver nesse grupinho aqui uma vogal. Só pode haver nesse grupinho uma vogal. Eu tenho aqui, ó, duas vogais aqui, ó, no grupinho de letras. Então tá fora. Por essas informações tá fora. A letra C, uma vogal aqui tá certo, olha só. Peito, não. Peito, não, aí tá fora. Eu tenho duas vogais numa sílaba, num pedacinho, tá fora. Desrespeitoso. Não, aí é, né, a divisão totalmente fora. Desrespeitoso.
Não, é desrespeitoso. Tá fora. Só resta para mim a letra A. Só resta para mim a letra A. Ok? Bruno, qual é o critério? Você trouxe aí, tá beleza, que só pode haver uma vogal por sílaba. Você falou que vogais iguais e consoantes iguais devem ser separadas. Você comenta que quando eu tenho vogais, perdão, consoantes no meio da palavra, eu devo separar. Tá, mas existe uma questão que eu possa me prender com relação à divisão silábica? Sim, pessoal. Tudo isso que eu estou falando para vocês é baseado no conhecimento da palavra, da pronúncia da palavra. Quando eu falo desrespeitoso, é porque é assim que se pronuncia, tá? Não é igual a letra E, desrespeitoso. Não, é desrespeitoso. Cada separação, cada fragmento contém uma vogal. E isso constitui uma sílaba. Deu para entender, pessoal, o que aconteceu aqui? Porque a resposta é a letra A? Sim. Sim? Posso avançar? Sim, pode. Beleza, então, vamos lá, então. Questão número 5. 5. Assinale a alternativa que apresenta o correto número de consoantes e vogais da palavra comprimento. Essa questão dá até medo, sabia, de você marcar a resposta? A mão dá uma tremidinha de leve, hein? Eu, na prova, ficaria com medo. Questão muito óbvia. Muito óbvia. Bem, eu vou pelas vogais, né? Primeiro, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Então, tem aqui U, I, E, O. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 vogais, logo eu tenho aqui, ó, 4 sílabas. Eu tenho 4 sílabas aqui, tá? Então, eu tenho, cadê? Eu tenho 4 vogais. 1, 2, 3, 4. Cadê? 7 vogais está fora. Vou cortando. 6 vogais está fora. 5 vogais está fora. 4 mantenho. 3 vogais está fora. Ó, já achei a resposta, hein? Só nessa pegada, só olhando para as vogais. Agora eu vou confirmar, vou enfiar a faca e vou girar, olhando para as das consoantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resposta de fato, letra D, pessoal. Letra D. O que acharam dessa questão aí? Fácil, difícil? Tranquila a questão. O Bruno, já que tu falou em relação às vogais aí, passa aquele esqueminha que tu botou no quadro lá, que tu vem de 4, 3, 2 e 1, em Ah, tá. relação às... Beleza, beleza, beleza. Aqui, ó, a tabelinha, a tabelinha. Eu tenho a tabelinha aqui, deixa eu só apagar aqui. Aqui, ó. Professor, aproveitando ali o Aquela tabela desrespeito. que não existe? Opa! Pois é, Milena. Agora é verdade, Milena. Bah, Milena. Bah, Fabrícia, a Milena é concorrente, hein? Ela já mandou, ela anotou, ela te pegou agora aí, meu. Agora a concorrente te pegou aí, meu. A tabela que não existe. Ih, rapaz, jogou duro Professor, agora, hein? desrespeitoso. Esse P aí é um ditongo decrescente? Vamos lá, aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? Ditongo decrescente. Vamos pegar aqui já, emendar aqui a tabelinha aqui já, ó. É isso aí? Aqui, ó. 4, 3, 2, 1. O E vale quanto? 2. O I vale quanto? 1. Desci ou subi? Desci, Desceu, né? Então é o ditongo o quê? decrescente. Decrescente. Beleza, moçada? Foi aí, Fabrício? Foi? Fabrício? Alguém? Fabrício morreu? Tá Pois tudo é. certo. Ah, tava no mudo aqui, foi. Ah, tá bem. Beleza, então. Vamos lá, então. Seguimos. Vamos lá, então, moçada. Questão 6. Nos vocábulos arquiteta e comissões,
aparecem os seguintes fenômenos fonéticos, respectivamente. Questão boa e tem que estar ligado. Questão boa, tá? Tem que estar atento. Em arquiteta, eu tenho aqui, ó, a banca está me oferecendo o quê? Até o momento, quando eu falo aqui, eu não consigo marcar uma resposta. Olha, eu sei que o assunto é sobre fonologia, fenômenos fonéticos. Agora eu vou ter que analisar o que as alternativas elas vão me indicar e eu vou marcar a melhor resposta. Bem, ditongo oral. Arquiteto, a banca está te induzindo, falando aqui para você, olha só, quando eu falo que é ditongo oral, o U tem som. E eu pergunto a vocês, o U aqui tem som, sim ou não? Não. Não, perfeito. Então, tá fora a possibilidade de ser o ditongo oral. Tá fora a possibilidade. Esse QU aqui é o quê? Nós temos o que aqui? Dígrafo consonantal. Perfeito, dígrafo. Beleza. Eu tenho um dígrafo aqui. Então, já jogando com a informação, eu tenho um dígrafo, tá? E aí a banca, a letra B, a letra B fala de dígrafo. Beleza, vou segurar. A letra C fala que é encontro consonantal. Bem, eu posso imaginar um RQ aqui. Vou deixar. Eu tenho encontro consonantal e dígrafo. Bem, vou ter que desenvolver mais a alternativa. Vou para a próxima palavra. Eu tenho aqui comissões. O que eu tenho aqui em comissões? Eu tenho o quê? SS é o quê? Encontro consonantal? SS é encontro consonantal? Dígrafo. E é dígrafo também. Isso, é dígrafo, perfeito. Eu tenho que saber. O É qual dígrafo tipo de anula o encontro dígrafo? consonantal, né, professor? Hã? O dígrafo anula o encontro consonantal, não é isso? Perfeito. E aqui no SS, nesse SS, não tem nem a possibilidade de ser encontro consonantal, porque ele faz parte da lista dos dígrafos. Ele faz parte da lista. E não existe a possibilidade de ser um encontro consonantal. Aqui, SS, eu só posso considerar aquela questão se vai ser encontro consonantal ou dígrafo, aqui, ó, em GU, em QU, em SC e em XC. Aqui, nesses encontros, eu tenho essas possibilidades, tá? O que vai fazer a diferença é o som. O U tem som? Beleza, vai ser ditongo. O U não tem som, vai ser dígrafo, tá? Ah, eu tenho um SC, são dois sons que representam um dígrafo. Se eu tenho sons diferentes, como escola, opa, aí vai ser encontro consonantal, tá? Se eu tenho XC, eu tenho exceto, dígrafo. Se eu tenho XC em excluir, eu tenho o quê? Encontro consonantal. Somente nesse grupo aqui, ó, que eu tenho a possibilidade, tá, de ser dígrafo ou encontro consonantal. Fora isso, SS, RR, NH, LH, tá? Dígrafo na cabeça, dígrafo na cabeça. Estamos juntos? Sim. Sim, beleza. Sim. Então, vimos que SS aqui é dígrafo. E quando eu tenho aqui, ó, ONS, é o quê? Qual o tipo de encontro que eu tenho? Tritongo, ditongo ou hiato? Ali é um ditongo. Ditongo. Beleza. Eu tenho ditongo, o quê? Nasal, por causa desse N aqui, tá? Então, nas duas palavras eu tenho aqui um dígrafo, em arquiteta, e eu tenho, em comissões, eu tenho dígrafo mais ditongo nasal, tá? Qual é a resposta que se enquadra aqui? Deixa eu ver. Eu tenho aqui na letra E, encontro consonantal? Não, tá fora. Ditongo oral, ditongo nasal, tá fora. Encontro consonantal e dígrafo vocálico, tá fora. E a melhor resposta, mais completa, mais que preenche aqui a análise da palavra é a letra B, pessoal. Então, resposta aqui, letra B. Estamos juntos aqui, sim ou não? Show. Beleza, Show. moçada? Tranquilo. Beleza, então. Gente, qualquer coisa, só chamar, tá? Eu vou seguir na linha de raciocínio, vocês parem e chamem, beleza? Vamos lá, 7. Assinale a alternativa incorreta. Gente, eu falo isso toda hora.
Apareceu correta, incorreta, gente, grifem isso, pelo amor de Deus, não vamos perder questão. A gente estuda muito para dominar isso aqui, ó. A gente estuda muito, mas muitas vezes a gente cai aqui, ó. A gente cai aqui. A gente marca correto, só que a banca é incorreta. Ou marca correta e a banca é incorreta. Então, cuidado, cuidado, tá? Bem, quanto ao que se afirma sobre sons e letras de vocábulos do texto, tá? Novamente, vamos ter que analisar cada uma aqui. Nas palavras baixo, sexual, próximo, exemplo, a letra X representa sons, representa diferentes fonemas, ou seja, representa diferentes sons. A informação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. Verdadeira. Eu tenho sexual aqui, eu tenho um dífono, KS, baixo, próximo, exemplo, eu tenho, ó, x, z, eu tenho x, próximo, baixo, exemplo, sons diferentes. O x assumindo sons diferentes. Então, beleza. Em exemplo, há mais letras do que fonemas, já que ocorre um dígrafo vocálico. Informação verdadeira ou falsa, pessoal? Verdadeira. Onde está o dígrafo vocálico para mim aí? Marquei para mim onde está. EM. Boa. Então, verdadeiro. C. Em sexual, há mais fonemas do que letras, já que o X representa 2 sons. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeiro. Eu tenho um KS aqui. Ah, Bruno, então você está falando toda vez que houver o X, sempre vai ter som de KS? Mentira, não disse isso. Eu tenho que analisar. Eu tenho que ver sons e fonemas. Se eu falo de sexo, se eu falo de tórax, se eu falo de táxi, se eu falo de complexo, o X, ele assume sim o som de KS. Entretanto, eu tenho próximo, eu tenho exemplo, eu tenho baixo, tá? Eu tenho têxtil, eu tenho enxame, eu tenho exame, e aí os sons são diferentes. Eu só consigo alcançar a percepção e fazer a constatação se eu analisar o som da palavra. É o som, é fonologia, é aspectos sonoros, tá? Bem, D, em próximo e baixo, cada palavra tem um mesmo número de letras e fonemas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Não tem dígrafo aqui nenhum nas 2 palavras, não tem H, vida que segue. Letra é igual ao número de sons. Verdade. Isso sobra para nós a letra E. O X em executa, que tem som de Z, é semelhante ao som em casamento, ok, esposa, ok, e mensagem. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Mensagem. Mensagem não. Então, resposta, pessoal, letra E. Letra E. Cara, vocês conseguem perceber, olha só, em uma questão, como a gente trabalha, como a gente analisa, quantas informações há só em uma questão. Só em uma questão. Aquela questão de só marcar a resposta certa e ir embora, e errada e ir embora, ela é muito rasa. Eu tenho que desenvolver uma, claro, nós estamos aqui fazendo um trabalho de revisão e está abordando, mas o nosso estudo em relação a questões, o estudo por questões tem de ser assim, tem de ser dessa forma, né? Bem, seguimos, questão número 8. Assinale a alternativa que apresenta a palavra cujo número de fonemas e de letras seja o mesmo. Ou seja, eu tenho a questão de letra que é igual a fonema. Essa é a relação, tá? Essa é a relação. Para que ocorra essa relação de letra igual a fonema, não pode haver H. Porque se houver H, vai ter mais letras que fonemas. Não pode haver o quê? Dígrafos. Porque se houver dígrafos, serão 2 letras que vai corresponder a um som. Então, não pode haver esses critérios aqui. Entendemos o que está acontecendo aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim? Beleza. Então, Sim. a alternativa em que houver o dígrafo, eu já corto. A alternativa em que houver o dígrafo, já cortei.
Vamos lá. Letra A. Eu não preciso nem contar. Eu não preciso nem contar. Tem dígrafo? Perdeu. Tem H? Tá fora. É isso. Grande. Tem dígrafo? Sim ou não? Sim. Onde está o Aí. dígrafo? Vocálico. AN, boa. Quero saber de vocês. Vocálico ou consonantal? Vocálico. Boa. Cara, eu falei boa, você acertou, eu me embolei aqui na análise aqui. Entretenimento. Há dígrafos aí, sim ou não? Sim. Sim. Quantos? Dois. Onde Dois. estão? No Em. N e no M. E Em? no menos. Perfeito. Fascina. Há Vocálico. dígrafo aí? SC. Consonantal. Boa. Basquete. Tem dígrafo aí? QU. U não tem som aí. Boa. É QU, porque o U não tem som. Perfeito. Carapuça. Matou? Tem dígrafo aí? Tem dígrafo? Não. Não. Tem H aí? Tem dígrafo, tem H? Não. Então é a nossa resposta, pessoal. Pode marcar aí letra E. Nossa resposta. Tá? De boa essa aí, tranquilo essa questão? Sim ou não? Sim. Uhum. Vamos lá, então. Questão número 9. Questão número 9. Assinale a alternativa que apresenta o correto número de consoantes, e vogais da palavra ultraprocessados. Ué, já fizemos essa questão. Repetiu aí? Repetiu? Era outra palavra, professor. É Era igual. outra palavra. A banca repete. A banca repete. Ela repete questão. Então, quando a gente começa a fazer as questões, começa Aí a essa na trabalhar. prova eu tô bem feliz. Essa aí é a famosa PG, né? É a questão PG, ponto ganho. Entendeu? Mas vou te falar, hein? Essa questão dá uma tremidinha na mão, hein? Se o cara não souber, porque dá até medo, né? O cara olha assim, ó, a banca me pegar, tem dígrafo aqui, ó, então não vale letra. Aí o cara já era. Se o cara não entender a jogada, o cara perde a questão bonita aqui. Então eu tenho aqui, ó, quantas vogais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 vogais. Aqui eu já corto a letra A e a letra C. Vamos ver se eu consigo matar aqui mesmo. E eu tenho quantas consoantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já corta todas ali. Tá? Eu tenho 10 consoantes e 6 vogais. Resposta letra B. Estamos juntos, pessoal? Sim? De boa essa aí? Tranquilo? Tranquilo, então. Vamos lá, então. Vamos lançar. Vamos lá. Questão número 10. Essa é boa, hein? Nos pares de vocábulos abaixo, em qual apenas uma das palavras tem mais letras do que fonemas, tá? Apenas uma das palavras tem mais letras do que fonemas, tá? Bem, deixa eu ver aqui. O que está acontecendo aqui? Foi, beleza. Bem, então eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho a relação novamente de letra e fonema. A banca trabalhando comigo isso, novamente. Agora, eu quero saber o seguinte. Eu quero uma alternativa em que haja um número maior de letras em relação ao meu fonema. Só que tem que ser apenas uma palavra. Uma palavra. Apenas uma palavra. Bem, e toda vez que a banca vier trabalhando isso comigo, pessoal, toda vez, trabalhando o quê, Bruno? O número de letras maior que o número de fonemas, só haverá 2 momentos em que vai acontecer isso. O primeiro passo é o seguinte, tem de haver H na palavra. Tem de haver H. Por exemplo, se eu falo a palavra hoje, eu tenho um número maior de letras aqui do que fonemas. O H não conta som.
quando eu tenho aqui a questão dos dígrafos. O dígrafo vai ser o outro critério que vai haver um número maior de letras. Quando eu tenho a palavra o quê? Carro. Tem a palavra carro aqui. Então, aqui, ó, eu tenho um número maior de letras do que fonemas. Esses são os dois critérios. Toda vez que a banca trabalhar com vocês, a banca vai falando, marque a alternativa em que há um número maior de letras. Não importa, na tua cabeça tem que ser o seguinte, olha, a alternativa, a resposta correta vai ser a alternativa em que houver o H ou o dígrafo. Se a banca quer de mim um número de letras maior que o de fonemas, vai ser isso. Será isso. Então, na minha cabeça, eu tenho que já imaginar isso. Eu já tenho que começar a raciocinar, porque isso facilita a minha análise. Ao invés de ficar analisando cada palavra, eu já vou mais assertivo, mais direto na resposta. Bem, vamos lá, então. Vamos analisar aqui. Letra A. Eu tenho humor. Eu tenho um número maior de letras que de fonemas. Ok. Eu tenho irritabilidade. Eu tenho dígrafos. Eu também tenho um número maior de letras que de fonemas. Pode ser minha resposta? Não. Eu quero apenas uma palavra do par. Tem que ser apenas uma. A banca falou aqui, ó. Ela foi bem clara. Ó, eu quero apenas uma. Apenas uma das palavras. Não quero as duas. Eu tenho a letra B. Necessidade. Necessidade eu tenho um dígrafo. Letra maior, mais letras do que sons. Quando eu tenho um dígrafo também. Então não pode ser minha resposta. Tá fora. Consequência. Eu tenho 2 dígrafos. Consequência. Tá fora. Doença. Eu tenho um dígrafo. Também tá fora. Especializado. Eu tenho um número de letras igual ao de fonemas. Não tem H, não tem dígrafo, não tem nada. Vida que segue. Agora eu tenho humano. Opa, eu tenho um Hzinho aqui. Então o número de letras vai ser maior que o número de fonemas. E do par de palavras, apenas uma atende isso. Pode marcar a letra D. Pode marcar a letra D. Bruno, porque não pode ser a letra E? Triste. Letra igual a fonema. Resultados. Letra igual a fonema. Então, de fato, pessoal, a nossa resposta aqui é a letra D. De fato, é a letra D. Bruno, olha só, Fala, irmão. dá para notar ali que essas questões aí são todas bem recentes, tiro das provas bem recente. Sim. Cara, dá para se notar que a banca está mantendo sempre um padrão, ela não está fugindo de padrão, ou ela dá umas escapadas, tu que andou analisando as provas, hein? Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. Fabrício, esse é o padrão. Evidentemente, se nós pegarmos, quando você faz um raio-x das provas, né? Pega provas anteriores, pega as 10 últimas provas e vem fazendo uma análise. Poxa, você pega 20, 30 questões, de 30 tem uma que foge. Uma. Não dá nem 10%. Entende? Então, é esse o processo. A minha base, vocês estão vendo que a base aqui, nós fizemos 10 questões de fonologia. Trabalhei com vocês dígrafos, os tipos de dígrafos, trabalhei com vocês divisão silábica, trabalhei com vocês o X som de KS. Essa é a atmosfera. Então, quando a gente vai estudar um assunto, a gente tem que estudar já de uma forma direta, mais precisa. Porque se eu pegar uma gramática, tá tudo aqui, ó. Tem tudo aqui, ó, cara. Agora, vai cair tudo? Claro que não. Claro que não. Como a gente faz essa dedução? Tu vai pegando provas anteriores, vai resolvendo as questões e você vai direcionando a teoria. Agora, claro, tem que ter a base teórica para poder você alcançar a resposta, tá? E para fechar na sua pergunta, Fabrício, tá? Existem sim, tá? Uma e outra questão um pouco out, mas se eu detiver uma boa base do que eu estou fazendo aqui, eu acerto tranquilamente. Quando eu falo que foge um pouco maldosa, é um pouco maldade, tá? É maldadezinha trabalhando, por exemplo, a banca pode vir trabalhando com você, trazendo aqui, ó, perguntando, falando assim, olha, Fabrício, olha, Milena, olha todo mundo aqui, ó. Eu tenho a palavra também. Em também temos, aí bota na letra A, 2 dígrafos vocálicos. A informação, ela é verdadeira ou ela é falsa? O aluno analisa e diz,
Poxa, Bruno, eu tenho as vogais seguidas de M e N na mesma sílaba. Logo, eu posso marcar, Bruno. Eu tenho dígrafos vocálicos aqui. Eu tenho 2 dígrafos vocálicos. Errou a questão. Errou a questão. Que isso, Bruno? Quando eu olho aqui, ó, a terminação EM, AM, EN no final, eu tenho ditongo nasal decrescente. Então, são essas particularidades que podem acontecer. Uma questão de 30. Então, agora, eu não caio nisso se minha base estiver sólida. Tem que estar sólida, tá? Mas é isso aí, Fabrício. É isso que você está vendo, tá bom? Se você pegar a prova do IP Saúde desse ano, Brigada, tá tudo girando nisso. Eles não vão aloprar com vocês aqui, tá? Beleza? Deu para clarear aí, irmão? Sim, sim, professor. Sim, com Beleza? certeza. Vamos lá, então. Deixa eu sumir de novo. Deixa eu sumir de novo aqui. Voltamos. Pessoal, vamos lá. Então, fizemos aqui 10 questões, né, de fonologia. Agora a gente tem acentuação gráfica. Vamos fechar até 16, né? Vamos fechar essas questões de acentuação gráfica aqui. Lembrando, vou trazer um panorama central também para vocês da acentuação gráfica, tá? Eu tenho 2 abordagens, pessoal. Eu quero acertar, eu quero dominar a acentuação gráfica, sim. O que eu preciso saber em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o que a banca ou o que as bancas mais cobram de mim em acentuação gráfica? O domínio das regras. Ela cobra comigo o domínio das regras. É primeiro lugar disparado. Vamos ver aqui, é isso. Se eu erro a acentuação gráfica, porque eu não detenho a plenitude do reconhecimento das regras, das oxítonas, dos monossílabos tônicos, das proparoxítonas, da regra do hiato, da regra do ditongo aberto. Se eu tenho dificuldade nisso, então eu posso errar. Agora, se eu domino as regras, vai bombar. O segundo passo aqui é dominarmos, o segundo lugar é dominarmos o seguinte, tá? É dominarmos a questão de, eu tenho aqui, ó, secretária, e eu tenho secretaria. Se eu retirar o acento gráfico, tá? A palavra continua existindo na língua portuguesa, sim ou não? Sim, tá? A banca Fundatec ama fazer isso. Ama. Então, vai falar, olha, eu tenho a palavra secretária. Se eu retirar o acento, a palavra vai continuar existindo? Sim. Agora, o que a banca está exigindo de mim aqui, nesse contexto? Ela está exigindo de você, pessoal, vocabulário. Vocabulário. Então, ela utiliza o artifício da acentuação para trabalhar com você o vocabulário. Se você não souber que existe secretaria, você vai errar. Se você não souber que existe medico, do verbo medicar, você vai errar. Se você não souber que existe ate, do verbo atar, que eu ate, você vai errar. Então, eu tenho de conhecer as palavras. Aqui só se acerta conhecendo, tá? Então, basicamente, pessoal, só existem essas 2 abordagens em relação à acentuação gráfica. Lembrando, se eu dominar as regras, 90% de acertar a questão. 90%. Bem, vamos lá. Fechei as considerações centrais. Vamos trabalhar as questões aí agora. A palavra hábito é classificada como proparoxítona. A banca já largou para você, já te deu a morta, tá? E quando eu falo de proparoxítona, eu falo da antepenúltima sílaba, ó. A, bi, to. É aqui, ó. É a antepenúltima sílaba, tá? E só para reforçar mais ainda, qual é a regra da proparoxítona? Vocês sabem? Todas acentuadas. Todas acentuadas. Ótimo, show. Isso, moçada, eu nem entrei na letra A, B, C, D e E, hein? Eu nem entrei. Na minha cabeça, tá borbulhando, já estou pensando nisso. Hábito, antepenúltima sílaba, é uma proparoxítona, todas devem ser acentuadas. Ponto. Agora, eu vou ver o que a banca quer de mim. Assinale a alternativa que apresenta a palavra da mesma classificação. Ou seja, marca para mim, pessoal, onde eu tenho uma proparoxítona. Qual é a resposta aí que vocês marcaram? C. Letra C, Músculo. perfeito. Letra C. Músculos. Eu faço isso através da constatação da divisão. Mus
Ah, Bruno, eu fiquei com dúvida aqui, ó, em equilíbrio. Eu fiquei com dúvida em exercícios. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Porque houve a dúvida. Daqui a pouquinho eu falo Exercício é sobre isso. paroxítona, professor? Não entendi? Exercício é paroxítona, né? Perfeito. Terminado em Exercício. ditongo. Isso, de tongo. Perfeito, perfeito. Show de bola. Tranquilo essa aí, pessoal? De boa? Ô, Bruno, olha só, essa semana fazendo questões ali, cara, e apareceu essa questão aí da proparoxítona, tá? Tá. Ele me deu que a assertiva era verdadeira, vou repetir a palavra músculos, tá? A palavra músculo é uma paroxítona acentuada por a terminação los, e ele me deu isso aí como verdadeira. E eu fui que era falso, que não é pela terminação, é porque todas são acentuadas. Não sei se Perfeito, tu... perfeito. tipo, na questão tava como verdadeira pela terminação los. Caramba, que loucura. Assim, ó, o que você está me trazendo, a banca Fundatec, ela comete umas cagadas muito loucas, cara. A gente pega umas questões assim, provavelmente foi uma dessas aí, entendeu? A banca deu uma viajada, e bateu palma pro sol, comeu capim, e o cara não, eu sou soberbo, eu não sou humilde, eu não vou anular, entendeu? Agora, a gente pode constatar e afirmar e ter a certeza, músculos é proparoxítona, porque a nossa base está muito sólida nisso. A gente sabe disso. Então, se a banca afirma que é paroxítona pela terminação los, é uma viagem total. E a banca segura, não anula essa questão. Nossa, a banca errou feio aí. A banca errou feio. Tá? Dá para entrar com recurso, tranquilamente. Né? Então, nem grila com isso. Primeiro passo é o seguinte, analisa. Tem certeza? Pô, a banca está viajando total. Então, meu velho, marca a alternativa mais sóbria, sabe? A menos errada, e guarda assim, ó, se a banca meteu outro gabarito, eu vou entrar com recurso. Tá? É nessa pegada. A banca, nesse exemplo que você trouxe aí, Fabrício, a banca errou, então. A banca errou feio. Beleza, moçada? Podemos avançar aqui? Sim? Sim. Vamos lá, então. Sim. 12. Considerando as regras de acentuação, é isso que ele quer de você. O que? Regra. É regra. Da língua portuguesa, analise as seguintes assertivas sobre palavras do texto, assinalando V, verdadeiras, ou F, se falsas. Aqui nós não temos uma questão, mas temos 3 questões em uma. Cada assertiva aqui é uma questão. Cada assertivo é uma questão. Vamos lá. Os vocábulos século e próximo são acentuados por serem classificados como proparoxítonas. Verdade. Tranquilo. Verdade, verdadeiro. Aqui eu já posso cortar a letra C e a letra A. Tá fora. Estamos juntos? Perfeito. Beleza. Sim. As palavras prévio e viúva são acentuadas em função da mesma regra. Olha a maldade, pessoal. Olha o que a banca fez com vocês. O aluno utiliza essa ferramenta. Ó, vou dividir. Pré, viu? E eu tenho vi, vá. Poxa, Bruno. Está na posição de paroxítona, está na posição de paroxítona. Logo, então são acentuadas da mesma forma, pela mesma regra. Cuidado. Uma de tongo, uma hiato. Perfeito, perfeito. O que eu não posso considerar, pessoal, não é a posição não geográfica não. Eu tenho que analisar o quê? Regra. A banca fala toda hora comigo, a mesma regra. Considerando as regras, são acentuadas pela mesma regra. Então, quando eu olho prévio, eu tenho paroxítona terminada em ditongo. Essa é a regra. E viúva é a regra do hiato. Hiato. Então, são regras iguais ou diferentes? Regras diferentes. Não é a mesma regra. Então, a informação aqui, ela é falsa. Já pode cortar a letra Pela regra B. geral, não seria acentuada, né? Quem? Essas palavras, aí, se fosse pela regra geral, terminado em Não. A e O, não seria. Ah, sim, né? Mas aí são casos especiais. Aqui, viúva é regra do hiato, né? Por isso que é acentuado, né? Aí eu tenho, só por eliminação, já achei a resposta. Só por eliminação.
A banca foi boazinha aqui. Vamos lá, ó. Se o acento de últimas e de evidências fosse excluído, olha o que nós falamos, ó. Ambas palavras continuariam existindo na língua portuguesa, mas assumiriam outra classe gramatical. Bem, pessoal, quando eu tenho aqui últimas, se eu retirar o acento, fica ultimas, tu ultimas, do verbo ultimar. Da mesma coisa, evidências, se eu tirar o acento, fica tu evidencias, do verbo evidenciar. Então, aqui eu tenho últimas, tá? Teria que ver o contexto, né? Mas teria que ver. Minhas evidências aqui é mais perceptível. Eu consigo ver a questão do é um substantivo, e se eu retirar o acento, o fato vai para um verbo. Muda a classe gramatical. Muda a classe gramatical. Então, de fato, verdadeira afirmativa. Isso acontece em polícia. Se eu retirar o acento, fica policia, do verbo policiar. A mesma coisa acontece em árvore. Em árvore. Se eu retirar o acento, fica arvore, do verbo arvorar. Que loucura! A mesma coisa acontece em música. Se eu retirar o acento, fica musica, tá? Do verbo musicar. Acontece. Então, de fato, aqui a nossa resposta é a letra B, pessoal. É a letra B. Ô, Bruno, Tá, certo. não querendo, né, se aproveitar muito da situação e tudo aí, sei que tu tá dando uma baita ajuda para nós aí, mas tu não teria uma lista dessas palavras acentuadas mais rotineiras aí que tem a tendência em mudar de sentido? Tem. Aqui, eu vou botar. Deixa eu apagar aqui. Entendeu? Deixa eu apagar aqui. Já estão com a aula gravada já? Você vai dar gravado isso aqui? Então, deixa eu só. Bem, vou botar a lista aqui. Pelo menos, claro, botar, a gente não consegue precisar todas, né, Fabrício? Mas as principais, né? Quando eu tenho aqui, ó, até, eu tenho at. Eu tenho a questão de polícia. Eu tenho policia. Eu tenho a questão de eu tenho e. Eu tenho a questão de país, eu tenho paz. Eu tenho uma que eu vi essa semana, eu achei violenta, essa eu não sabia. Eu acertei por eliminação e eu falei, caramba, rock and roll. Questão difícil. Acreditem. Ó, série. E eu tenho seria, que é do verbo seriar, que eu seria. Olha que loucura. Existe isso. E a Fundatec abordou isso, tá? Então, são palavras que a gente olha, tá? Último, tá? Deixa eu ver aqui. Últimas, tá? Aqui trabalha últimas. E aqui, pessoal, eu tenho várias abordagens. Uma abordagem possível é a seguinte, tá? Olha, vocês já sabem já que se eu retirar o acento da palavra, ela vai continuar existindo. Ok, vocês não caem mais nisso. Vocês estão espertinhos. Vocês cresceram, tá tudo certo. Então, vou abordar mais com vocês. Se eu retirar o acento e mantém a classe gramatical, e aí? Qual é a resposta? Porque quando eu tenho até e at, eu mudo a classe gramatical. Quando eu tenho série e seria, eu mudo a classe gramatical. Quando eu tenho polícia e policia, muda a classe gramatical. Agora eu quero retirar o acento e mantém a classe gramatical. Aí, moçada, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho país e paz. As duas palavras são substantivos. Entende o que eu estou defendendo aqui? Sim? Sim ou não? Sim. Sim. Eu tenho aqui nós, é um pronome, no caso reto, e nós é um pronome oblíquo, mas fato. As duas palavras são pronomes. Pronome. Eu tenho aqui, ó, que acontece, já apareceu, aqui, ó, tem.
Continua sendo verbo. Só que aqui na terceira pessoa do plural e aqui na terceira pessoa do singular. Então, aí a banca ela aprofundou mais com vocês. Além de trabalhar o conceito de se ela existe ou não na língua portuguesa, ela pode trabalhar com vocês, dentro de acentuação, as classes gramaticais. Tá? Marque para mim aí, ó, a alternativa que eu retirei o acento e mantém a mesma classe gramatical. País, paz, nós, nos, tem com acento, tem sem acento, tá? Então, esse é o princípio. Deu para entender o que eu expus aqui a vocês, pessoal? Sim ou não? Deu para clarear em relação a isso? Sim. Sim, ok. E aqui nossa resposta é a letra B, tá? Resposta é a letra B. Vamos lá, então. Próxima questão, número 13. Número 13. Assinale a alternativa que apresenta a palavra classificada como oxítona. Tecla SAP. O que é oxítona? Última sílaba. Isso é oxítona. E a banca aqui, pessoal, ela foi... A questão até interessante, porque ela não está falando a regra de acentuação, ela só quer uma palavra oxítona, ou seja, ela quer uma palavra que o som dela, o som mais forte, esteja onde? Na última sílaba. Vou ter que analisar isso. Eu tenho aqui, nunca reside na penúltima sílaba. Eu tenho resultado na penúltima sílaba. Eu tenho ideal na última sílaba. Marca para mim, letra C. Bruno, mas por que não é acentuada? Porque não está na regra dos oxítonas. Uma coisa é ter a palavra oxítona e outra coisa, bem diferente, a regra das oxítonas. Quando eu falo regras oxítonas, aqui eu estou falando de cajá, tá? E quando eu falo de ideal, eu tenho a oxítona, a última sílaba tônica. E regras oxítonas é na acentuação das oxítonas. Então, cuidem com essa diferença. Uma coisa é ter paroxítonas. Outra coisa é ter a regra das paroxítonas. Estamos juntos aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Ok. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Atividades. E eu tenho casa, tá? Penúltima. Então, de fato, nossa resposta ali é a letra C. De fato, a letra C. 14. Acabando. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Considere as seguintes assertivas sobre palavras do texto. A diferença fonética, ou seja, a diferença de sons entre paz e país, justifica-se porque na primeira eu tenho que fazer isso. Na primeira, para na hora e já olha. Na primeira, há um ditongo decrescente. Verdade ou mentira aí, pessoal? Pergunto a vocês. Paz, há um ditongo decrescente? Verdade. Verdade. Por que verdade? Porque eu tenho uma vogal seguida de semivogal. Estamos juntos? Sim. Sim. Então, a questão, pessoal, ela é quebrada. Eu tenho duas questões aqui numa análise. Eu tenho a primeira questão que vai daqui até aqui. Então, aqui é verdadeira. Ok. Agora, vou para a segunda questão. Enquanto na segunda, há um hiato. E aí, vou analisar aqui, ó. País. Temos o hiato, sim ou não? Sim. Sim, perfeito. Ok também. Tá? Então, aqui certinho. Tudo certo. Para tu ver, num trecho, eu tenho duas questões aqui. E aí, esse é o erro do aluno, que ele faz o seguinte, ó, a diferença fonética, aí tem lá, justifica-se porque na primeira é o ditongo decrescente. Ah, é verdade, pronto. Aí aí na segunda parte a banca fala, e na segunda temos o ditongo crescente, mentindo para você. Tem que ler a questão toda. Leiam a questão toda. Muitas vezes o aluno erra porque não lê a questão toda. Não adivinhe, não façam suposições, não façam conspirações, leiam a questão toda, tá? Aqui está vendo na prática como deve fazer isso, além de raciocínio. Então, a primeira é verdadeira, ok. Primeira informação, ok.
Consigo cortar a letra A. Mais alguma aqui? Deixa eu ver. Só a letra A mesmo. Mas tá bom. 2. As palavras já, até e lá são monossílabos tônicos. Paro aqui. E passo a bola para vocês. A informação, ela é verdadeira ou ela é falsa, pessoal? Falso. Por que ela é falsa? Até não é monossílabo. Até o quê? Oxítono. Boa, oxítona. Isso aí. Tem que ser assim. Já, ok. Lá, ok. Até não. Até eu tenho uma oxítona. Oxítona. Eu tenho A, E, O em ENS. Então, a informação aqui, falsa. Então, deixa eu ver onde tem 2 aqui para cortar. Já corta a letra C e corta a letra E. Olha só. Eu estou entre a letra B e D. Tá? Vamos avançar. 3. As palavras África, e números e estatística pertencem ao mesmo grupo quanto à justificativa. Aí mudou. Antes era regra, né? Para ficar tão igual sempre, aí mudou. Justificativa para o acento gráfico. Passa a bola para vocês. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Qual é a regra aí? Todas proparoxítonas, né? Perfeito. Tem as proparoxítonas. Proparoxítonas. E todas devem ser acentuadas. Então, ok. Então, 1 e 3. Já achei minha resposta, hein? Mas eu vou até o final. Vamos aqui. As palavras vitória e decorrências consideradas tanto paroxítonas como proparoxítonas eventuais. Ai, meu Deus, vou errar. Tem sua acentuação gráfica, gráfica justificada por 2 regras. Verdadeiro. Vamos enxergar isso aqui, pessoal. Olha só. Quando eu tenho lá as palavras, vou pegar a palavra vitória. Vitória. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Concordamos? Sim. Sim? Sim. Pessoal, e aí é que está o seguinte, quando houver essa construção, qual construção, Bruno? Uma paroxítona terminada de tongo, eu tenho essa possibilidade aqui, ó. Criar. Paroxítona terminada de tongo. Show. Ou posso ter essa possibilidade. A. O que é isso, Bruno? Exatamente, é o que nós chamamos, né? Não nós chamamos, que a gramática trata como uma proparoxítona. Aí eu tenho eventual, uma proparoxítona relativa, uma proparoxítona acidental. É isso que eu tenho, tá? A proparoxítona eventual, relativa e acidental são nomes que é a mesma coisa. É essa situação. Qual, Bruno? Quando eu tenho uma paroxítona terminada de tom crescente, eu tenho 2 possibilidades de divisão silábica. 2 possibilidades. Então, quando há uma dúvida na divisão de série, poxa, série é como? É série ou série? É por causa disso, a sua dúvida ela é pertinente. Essa dúvida não é cega, não é do nada. Existe uma lógica aí. Existe uma lógica. Só para o ditongo crescente, professor. Só de tom crescente. Só de tom crescente. Tá, se nós voltar lá na questão 11, que tem a palavra equilíbrio. Equilíbrio. O ali também poderia separar. Perfeito. É por isso que dá. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Tá? E aí, pessoal, beleza, eu sei dessa informação. O aluno quer saber sempre uma regra geral. Bruno, e na prova, eu marco o quê, Bruno? Eu marco paroxítona ou vou atrás de uma proparoxítona eventual relativa acidental? Como é que eu faço isso? Como é que eu divido isso? O que vale, Bruno, para mim? Pessoal, guarde o seguinte, tá? A natureza, a naturalidade, o fluxo natural é aqui, ó.
Vitória. Ou seja, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. A questão de vitoriar, de ser uma proparoxítona, pessoal, é uma eventualidade. É algo relativo, é algo acidental, não é natural. Não é natural. Então, eu só vou elencar, eu só vou levantar essa possibilidade quando a banca, como ela fez aqui, ela trouxer isso em discussão. Se ela não trouxer em discussão, vai ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ponto. Agora, ela trouxe a discussão. Beleza. Eu sei da informação e aí vou dialogar com ela. Se ela não trouxer, vida que segue. E vida que segue para nós é paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá bom, pessoal? Sim. Sim? Então, nossa Certo, resposta Bruno. aí é a letra D. Letra D. Pois não, alguém me chama? Posso avançar? Pode. Posso? Vamos lá, então. Penúltima questão. 15. Assinale a alternativa. Assinale. Considere os pares de palavras a seguir. Considere. Aí vem aqui, ó. Quais são constituídos por palavras acentuadas em virtude da mesma. Olha, toda hora, gente. Não muda. A questão é de 2014. Mas aqui, ó. Regra. É isso que a banca é de vocês. Eu peguei questão lá de faz de já um tempinho já, 2014. Entendeu? 2014 trabalhando com vocês isso, a mesma regra. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho mídias e série. É a mesma regra, sim ou não? Sim. Qual é a regra? Paroxítona. Paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. Ótimo. Beleza. Então, a primeira é verdadeira, já corto aqui a letra B, já corto a letra C. Estou entre a letra A, D e E. Só nessa primeira batata de bola. Conteúdo e período é acentuado pela mesma regra, sim ou não? Regras diferentes. Conteúdo é paroxítona hiato, certo? Vamos lá. Conteúdo é o quê? Período. É Paroxítona um hiato. hiato. Boa. Hiato. Perfeito. E período? Paroxítona. Aí Paroxítona? eu tinha dúvida, professor, é proparoxítona, eu acho, né? Mas Paroxítona. eu tenho dúvida da Exatamente. separação desse U aí. Exatamente. Tá? Aqui é assim, ó. Do. Deixa eu corrigir aqui para deixar mais claro para vocês depois. Do. E aí, o aluno pergunta, Bruno, mas não é a regra do hiato também? Porque é o I. Só que cuidado, pessoal, para ser a regra do hiato, tem de ser o quê? A segunda o quê? Vogal. Conteúdo. O a segunda vogal. O I é o quê? É a primeira vogal. Então, não pode ser regra do hiato. Aqui é a regra da proparoxítona. Então, são regras diferentes. Regras diferentes. Português e enxergá-las. É a mesma regra? Sim. É a mesma regra. Mas, poxa, não, eu Oxítona discordo. terminada em A e em E. Português é oxítona, agora enxergá-las é paroxítona. Tem aqui, ó, última, penúltima sílaba. O último é pronome, ele não conta, né? Perfeito, boa, excelente. Não conta pronome. Então, só conto aqui a palavra em si, enxergar. Então, as duas regras, e é isso que a banca tem que fazer com você. O cara olha assim, ó, enxergá-las é paroxítona, a banca é me pegar. Vai me pegar nada, sou meia-noite, eu sou o gato gatuno, sou em cima do telhado. Então, eu vou marcar só a letra A de amor. Obrigado, meu Deus, pela sabedoria. Errou a questão. Cuidado, o pronome não conta, não faz parte de sílaba. Então, português, oxítona, e enxergá-las também oxítona. Resposta, letra E, pessoal. Letra E. Letra E. Tá? Dúvidas aí, pessoal?
Não, tá tranquilo. Tranquilo? Pessoal, essa questão é muito boa. Essa 14 Eu achei errei show tanto de aquelas bola. ali que agora eu não posso mais errar. Que é? Já errei tanto essa dali do enxergá-la que. Ah, é? Assinale entre as palavras retiradas do texto a alternativa olha só, em que uma palavra não pode ser considerada proparoxítona eventual. Pessoal, façam para mim aí o que vocês marcaram, ou o que vocês marcariam. Tem como colocar as alternativas aí, Bruno? Tem sim. Eu tenho a letra A aqui, né? Início, indústrias. Vou botar para a letra aqui, ó. Vou botar a letra A Obrigadão, aqui. Botar a letra A. Vocês marcariam. Responsáveis? D. Letra B. Não, D. A D. Historia. D. Deixa eu botar aqui. Vou botar na bolsa de apostas aqui. Não pode ser uma proparoxítona eventual, né? Isso. Responsáveis. Então, Milena falou C. Fabrício falou letra D. Mais alguém? Eu vou de C também. Vai de C também. Bem, vamos lá. Vamos voltar ao enunciado aqui. Vamos trabalhar o enunciado. Olha só quando escreve. Não pode ser, pessoal, uma proparoxítona eventual. Bem, se não pode ser, o que forma uma proparoxítona eventual? Qual é o esqueleto? É uma paroxítona? É uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Responsáveis é de tombo decrescente, né, professor? Exatamente. Toda vez que houver essa construção, eu tenho a possibilidade da proparoxítona eventual. Então, eu tenho início, eu tenho o I semivogal, o O vogal. Indústrias, semivogal mais vogal. Bem, eu tenho aqui a possibilidade da proparoxítona eventual. Não pode ser a resposta. Aí eu tenho aqui necessária, a mesma coisa, semivogal mais vogal, documentário, semivogal mais vogal, responsáveis, o E vale quanto? 2, o I, 1, opa, vogal mais semivogal, importância, semivogal mais vogal, história, tudo igual, ó. Tudo igual. Tudo igual. E aqui é somente uma palavra, é isso que a banca falou, ó. A banca falou conosco aqui, ó. Ela quer de nós, ó. Uma palavra não pode ser. Uma palavra não pode ser. E qual é a palavra? Responsáveis. Logo, a resposta é letra C. Pode marcar para mim, pessoal. Letra C é a nossa resposta. E fechamos a questão aí meia-noite, certinho, legal. Fechamos. Pontual, hein? 16 questões aí. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu voltar para cá. Bem, pessoal, 16 questões. Dá para trabalhar, né? Dá para sugar, né? E aí, pessoal? Deu para clarear aí? Como é que foi a formação hoje? Deu para abrir um pouco o nosso conhecimento? A gente focou um pouco mais em fonologia hoje e acentuação gráfica, né? Tá? Como é que foi aí? Michele, Deu para lembrar bastante. Michele, Milena, Fabrício, Michele, Anderson. não, Bruno. Ai, meia-noite, Milena, perdão. Perdão. Muito boa a ô, revisão, hein, Brunão. Bruno? Hã? Muito boa a revisão, hein? Vários Show. pontos. Ah, É isso aí, Carlinhos. vou
Vou te dar a barbada. Eu queria, nessa nossa revisão dessa semana, achar mais 2 questões na prova. E eu já tô almejando umas 15 questões. Vai vir fácil. Vai vir fácil. Tomara, tomara. Vamos buscar isso, gente. Vamos buscar isso, tá? A ideia, claro, é tudo uma construção, né? E aqui, esse tipo de revisão, eu acho muito interessante, porque a gente começa a ver a teoria, a gente começa a ver na prática, né? A teoria na prática. A gente está vendo na prática aqui, tudo que nós abordamos em aula, só que agora de uma forma, na veia, né? É na traqueia, o cara vai ali e só joga informação, entendeu? Então a gente consegue discutir e ser mais dinâmico isso, tá? E funciona, né? O online, tu vê aqui, dá para a gente trabalhar muita coisa. Olha só, 1h30, o que nós trabalhamos, né? Em 1h30, fizemos Não muita tem tanta coisa aí. pergunta no meio, né, Bruno? Hã? Não tem tanta pergunta no meio. Basta. Bah, Milena, agora é meia-noite, agora a Milena agora fica agora só largando agora, só toque de bola. Gente, deixa eu só fechar aqui antes de trabalhar com vocês. O pessoal que vai assistir aula depois aí, tá? Fechei aqui agora com vocês.